E aí, tudo bem? Bem-vindo de volta ao Reafogado. Estamos aqui para continuar nossa série de análise de partidas, falando sobre o match de 1996, Garry Kasparov contra o computador da IBM Deep Blue. Se você quiser um pouco mais de contexto no que estava acontecendo, por que esse match aconteceu, quem são esses dois, eu explico isso melhor no vídeo falando sobre a primeira partida que aconteceu, a gente já está na segunda. Se você quiser ver esse vídeo, clica no card aparecendo aqui em cima agora, porque eu não vou falar aquelas coisas que eu falei de novo, vamos pular direto para análise da partida e ver o que aconteceu. Então dessa vez é o Garry Kasparov que está de brancas e o Deep Blue de pretas. Na primeira partida foi o contrário e eles vão alternando, né? Kasparov começa com o cavalo para F3. A abertura Reti. Então D5 é uma resposta bem comum, o avanço no centro aqui, esse cavalo controla esses dois quadrados, então permite esse avanço. E D4 é que a gente transpõe para uma posição que é mais comum de ser chegada por uma ordem de movimentos diferentes. É mais comum que essa posição seja alcançada com D4 e D5 e cavalo F3 depois. Então, cavalo F3 primeiro já é arete, D5, D4 e E6, solidificando esse peão aqui, com o contraponto de que bloqueia esse bispo. Então, Kasparov continua com G3. A ideia desse lance é fazer o fianquete do bispo claro aqui em G2, que é uma ideia extremamente comum nessa abertura arete, se você conhece qualquer coisa de teoria sobre ela. O jogo continua com C5, o Deep Blue imediatamente desafia esse peão aqui. Tomar em C5 não é a melhor das opções, porque você permite o preto capturar de volta já desenvolvendo uma peça, e esse bispo vai ficar muito bem posicionado aqui. E agora o preto até tem uma pequena vantagem, né, porque ele tem esse bispo muito bom, e uma cadeia bem sólida de peões claros aqui, e um controle legal do centro. Tomar que não é a melhor das ideias, o Kasparov não fez isso, lógico. Ele jogou bispo para G2, seguindo o plano, G3 para fazer o fianquete do bispo aqui. Deep Blue joga cavalo para F6, atacando o peão E4. E o Kasparov ignora isso e faz o roque. Nessa posição, talvez seja interessante avaliar o que acontece aqui se depois de bispo para G2, o Deep Blue tomasse esse peão. Então essa aqui não é uma boa ideia de novo, porque o que eu pensei foi o seguinte: se ele tomar aqui e a gente toma de volta de cavalo, o Deep Blue não tem esse lance E5, né, atacando o cavalo e formando esse centro muito bom aqui. Só que o branco vai só voltar o cavalo dele para B3 aqui e liberar esse ataque do bispo e da dama ao peão em D5. E se você conhece a ideia de uma abertura moderna ou hipermoderna, é o seguinte: nesse tipo de abertura, a gente não desafia o centro com peões, a gente permite o adversário construir um centro de peões que a gente vai atacar com as nossas peças, a uma distância. Então isso aqui não é nada fora do que há de se esperar numa abertura como a Arete. O Kasparov aqui estaria perfeitamente ok com a noção de que o preto tem um centro legal aqui, porque ele tem esse bispo e essa dama que vão atacar esse centro e vai ser difícil manter isso. Por exemplo, se cavalo F6, defendendo o peão, agora bispo G5 crava o cavalo, e aí o cavalo não defende mais, está ameaçando tomar de novo. Não dá para defender mais esse peão, a única tentativa seria, a melhor tentativa, né, seria defender o cavalo e permitir a captura desse peão aqui. E o branco está um pouco melhor nessa posição, o Deep Blue já perde um peão logo da abertura. Se toma D4 aqui, por mais que pareça construir um bom centro depois dessa sequência de lances, vai ser muito difícil manter esse centro. Isso aqui são alvos, basicamente, que o Kasparov vai explorar. Então, não foi isso que o Deep Blue jogou. Depois de bispo G2, ele jogou cavalo para C6, atacando esse peão aqui. Então aqui o branco faz o roque. O Deep Blue jogou cavalo para F6. Mas outra possibilidade aqui seria tentar avaliar o que acontece agora, né? Depois que o cavalo já foi desenvolvido, será que dá para tomar em D4 agora? De novo, não é a melhor das ideias. Tem uma diferença, né? Lógico, porque o cavalo já está aqui. Então se você toma D4 agora, cavalo toma D4, e o preto tenta fazer a mesma coisa com o E5 para construir esse centro, agora o Kasparov já poderia tomar esse cavalo F6 e essa parece uma versão melhorada daquela linha anterior, porque agora o preto ganha o centro e esse peão aqui não está fraco. No outro caso, né, quando C toma D4 era jogado imediatamente, antes de cavalo F6, o peão em D5 ficava fraco. Mas agora com esse peão em C6, ele defende. Só que mesmo assim, esse centro aqui vai ser só um alvo. O único e o melhor lance para o branco que prova a vantagem, C4, atacando esse centro. Não dá para tomar porque ia pendurar C6 com a forca do rei e a torre. Então cavalo para E7 tentando defender o peão. Toma, C toma e cavalo C3, colocando mais pressão nesse peão. De novo, isso aqui virou uma fraqueza. Bispo para E6 tentando defender, agora dama A4 é cheque e traz a dama para uma posição ainda melhor. Se ele bloquear de volta com o bispo, agora a gente tem como infiltrar a nossa dama em A6 e a ideia aqui é a torre D1 trazendo mais uma peça para o ataque desse peão em D5. Então, como eu falei,
essa ideia, por mais que C toma D4 pareça oferecer a possibilidade do preto criar um bom centro aqui, essa ideia sempre vai ser refutada porque o Kasparov tem recursos para atacar esse centro. Depois de roque aqui, Deep Blue jogou cavalo para F6 e agora o Kasparov desafia esse centro que o Deep Blue construiu com o lance C4. O Deep Blue toma em C4, D toma C4 e agora o Kasparov começa a criar uma iniciativa com o lance cavalo para E5. A gente melhora o cavalo que estava em F3 e ataca esse cavalo aqui ao mesmo tempo. De início, esse lance parece refutar um daqueles princípios da abertura de não mover a mesma peça várias vezes, né? Porque o Kasparov ainda tem essas duas peças para desenvolver e ele está movendo o cavalo de novo. Mas nesse caso é justificado, porque depois de cavalo E5, parece que ele está pendurando esse peão aqui em D4, mas a primeira coisa mais óbvia é o seguinte, não dá para tomar de peão, porque o cavalo vai ser perdido, e de novo, o cavalo vai ser perdido com aquela forca, né? Então, se você tomar C toma D4, aí cavalo toma, B toma, bispo toma, é cheque, e ataca a torre em A8. E se você tenta resolver isso tomando de cavalo primeiro, agora o Kasparov que tem uma tática muito legal com o E3 e esse cavalo está cravado. Se você tenta voltar ele, você pode tirar esse cavalo da equação aqui com cheque, depois de B toma C6, trocar as damas e atrair o rei do preto para um quadrado onde ele pode ser enforcado com essa torre. Aí o Kasparov vai ganhar qualidade aqui e essa estrutura de peões, que nem dá para chamar de estrutura, né, com peões triplicados na coluna C, é horrível, o branco está basicamente ganhando aqui. Então depois de cavalo E5, você tem que responder com bastante cuidado. O Deep Blue joga um bom lance, cavalo D7, com a ideia de defender esse cavalo, como não dá para tomar nem trocar aqui. Então, cavalo para A3 agora, trazendo mais uma peça para o jogo e tentando recuperar esse peão. Quando o Kasparov jogou C4 e D toma C4, ele sacrificou um peão, né? O Deep Blue ainda tem os 8 que ele tinha no início e o Kasparov só tem 7. Mas a ideia é essa mesmo, sacrificar um peão temporariamente para depois recuperar esse peão com uma vantagem, que é o que ele está tentando fazer. Depois de cavalo toma C4 aqui, ele vai recuperar o peão sacrificado e esse cavalo em C4 vai ser uma peça muito boa. Então depois de C toma D4, trocando agora, Kasparov jogou cavalo toma C4, recuperando esse peão e desenvolvendo mais uma peça, né? Melhorando esse cavalo, ele está bem melhor em C4 do que ele estava em A3. E agora bispo C5, desenvolvendo e defendendo esse peão. Então aqui o Kasparov jogou dama para B3, é um lance muito legal com a ideia de desenvolver a dama e atacar esse peão em B7, que está indefeso. Aqui começam os problemas, né? Porque o preto tem um peão a mais, né? Ele tem ainda 7 e o branco só tem 6. Só que o Kasparov vai tentar recuperar esse peão com uma iniciativa. Ele vai tentar recuperar o peão que ele sacrificou e ainda ter uma vantagem posicional, com mais ataque ou com as peças assim melhor posicionadas, né? Então aqui o Deep Blue jogou um lance meio estranho. Ele jogou roque e permitiu o Kasparov tomar em B7, o que eu não consigo ver o motivo. De fato, se você ficar apegado demais ao material e ignorar segurança de rei e desenvolvimento, você vai perder do mesmo jeito de pretas aqui. Então parece uma concessão razoável de se fazer, né? Priorizar fazer o roque e devolver o peão que você já tem um peão a mais mesmo. Só que nesse caso parece um preço muito alto a se pagar, devolver esse peão aqui e ainda permitir a dama invadir dessa forma com um ataque ao cavalo em C6 ainda. Então eu acho que esse foi um erro da avaliação do Deep Blue aqui da qualidade dessa posição. Um lance que eu avaliei aqui, que talvez seria uma melhoria no que aconteceu, seria dama C8. É um pouco mais materialista, de fato, na tentativa de defender o peão aqui e não devolver o peão a mais que o preto tem pelo máximo de tempo possível, mas eu não consegui ver como o branco prova uma vantagem aqui. De fato, o preto está concedendo a colocar a dama numa posição um tanto passiva, atribuindo a ela a missão de só defender um mero peão mesmo. Mas essa ainda assim parece uma concessão menor a se fazer do que o que aconteceu na partida, na minha opinião, porque depois de torre C8, o branco poderia jogar, digamos, bispo D2, desenvolvendo a peça e conectando as torres. Aí agora o preto poderia fazer o roque, torre de A para C1, cavalo D5 melhorando a peça e torre de F para D1. Essa é uma posição que eu diria melhor comparada ao que aconteceu, porque pelo menos impede essa infiltração da dama em B7 e você mantém o seu peão a mais. De fato, o branco tem um tanto de atividade com esses cavalos aqui, essas torres aqui, mas mesmo assim acho essa uma posição melhor. Mas vamos voltar para o que aconteceu na partida. Depois de dama B3 atacando o peão em B7, Deep Blue fez o roque, como eu falei, e permitiu o Kasparov tomar em B7. E agora ele está atacando o cavalo. Então a única opção aqui é trocar mesmo pelo cavalo do Kasparov E5 e agora o cavalo toma E5. Torre B8 atacando a dama para tentar expulsar ela dessa posição onde ela está bem infiltrada na posição do preto aqui e dama de volta para F3. Agora o Deep Blue jogou bispo para D6 com a ideia muito simples de tentar trocar esse bispo que não está fazendo nada por esse cavalo. Esse cavalo aqui em E5 é
Isso aqui não é um cavalo, isso é um minotauro olhando para todos esses quadrados na posição do preto aqui. Então, comparado a esse bispo aqui, essa peça é ótima, é muito melhor que o bispo. Então faz sentido essa ideia de tentar trocar ela. E de fato, não dá para manter o cavalo aí agora. E reforçar ele também não faria muito sentido. Então o Kasparov joga um lance que eu acho criativo nessa ideia. Então, nessa posição, se ele vê que ele tem que perder o cavalo, que é uma peça boa na posição dele, ele fala, tá, eu perco o cavalo que eu tenho, que é uma peça muito boa, mas eu vou cobrar o máximo de taxas possível para você obter esse cavalo. Então ele joga cavalo para C6. Porque agora, se você tomar, aí ele vai tomar de volta de dama. Ele infiltrou a dama na posição de novo, né? Voltou a dama para esse quadrado bem legal aqui. E ele trocou o cavalo pelo bispo claro e não pelo escuro. Isso é importante, porque o Kasparov tem esse bispo claro aqui, que está fianquetado em G2, e é uma peça incrível, com toda essa visão aqui nessa diagonal aberta. Antes, pelo menos o Deep Blue tinha também um bispo claro, para contestar o bispo claro do Kasparov. Mas agora ele não tem mais. E a gente vai ver como esse bispo aqui vira um monstro ao longo da partida, ao longo dessa diagonal aqui, que é impossível contestar. Deep Blue jogou E5, defendendo o peão dele em D4 e tentando avançar esse centro. Agora torre para B1. A ideia é defender esse peão aqui, como a gente viu, a torre em B8 está atacando o peão em B2. A ideia é defender preventivamente para liberar o bispo. Antes o bispo estava fazendo o papel de defender o peão. E agora a torre defende e o bispo pode ser desenvolvido, né? Então depois de torre para B6, atacando a dama volta para A4. Agora dama para B8, talvez com a ideia de desencorajar o desenvolvimento desse bispo. O Deep Blue talvez estivesse ameaçando aqui que se o Kasparov desenvolvesse, ele pode agora tomar em B2, né? O peão ficaria indefeso. Mas o Kasparov vê aqui que essa é uma ameaça falsa, isso é um blefe. Porque tomar em B2, depois de desenvolver o bispo, se o preto tomar em B2, o preto está perdido. E é exatamente isso que ele faz, ele desenvolve o bispo para G5, sacrificando o peão em B2. O Deep Blue não toma, claro, porque ia ser perdido. Vamos ver o que acontece se ele tomar, só para você entender a gravidade dessa posição. Torre toma B2, torre toma B2, dama toma B2. E agora o Kasparov pode trocar as peças em F6, o que é importante porque vai dobrar os peões e vai abrir a coluna G na direção desse rei aqui. O Kasparov tem um lance de infiltração, dama para D7, atacando o bispo e ameaçando o dama G4 cheque, que ia vir com uma quantidade de ameaças bem grande, perto do rei do preto, principalmente depois de um lance como o bispo F4, que ia reforçar ainda o ataque em H7. E em todos esses quadrados fracos aqui em volta da posição do preto, né? Então, se você salva o bispo aqui, agora dama G4 cheque, você tem que mover o rei. Dama H4, já ameaçando o bispo F4, que ia vir com outra ameaça de mate em H7, ou dama toma F6, que ia ser ganhar um peão com cheque de novo. Se o rei volta tentando defender F6, agora bispo F4 tá ameaçando F7. Se torre H8 tentando defender, você pode dar outro cheque e agora infiltrar com a torre aqui. Então uma ideia secundária de bispo E4 era ameaçar H7 e defender o quadrado de B1 para a torre poder contestar essa dama aqui e talvez até infiltrar ao longo dessa coluna B. E essa posição já fica muito difícil de jogar de preta, já tá perdido a partir daqui. É por isso que tomar em B2 aqui, por mais que pareça ganhar um peão, é suicida. Então o Deep Blue não faz isso, ele joga bispo para E7 defendendo para que se toma aqui ele poderia tomar de bispo de volta, não ter que arruinar essa estrutura. A partida continuou com B4, né, com a ideia de defender o peão agora, defender não, né, porque ele ainda pode tomar, com a ideia de oferecer o peão de um jeito diferente. Esse é o lance que eu acho que ganhou pro Kasparov a partida, esse foi o lance brilhante que eu acho que ele jogou, porque qual o problema nessa posição? Qual o problema em tomar aqui o peão em B2? Como a gente viu, o que acontece na linha? O que acontece é o seguinte, se depois de bispo G5 você toma, aí o Kasparov tem como trocar aqui, te dar um peão dobrado e indefeso em F6 e depois infiltrar com dama D7, que vai ser esse ataque duplo aqui, atacando a dama e ameaçando esse cheque. Então esse é o grande problema. E nessa posição o computador viu isso, ele viu que não era uma boa ideia tomar o peão. Só que o Kasparov tenta ele, o Kasparov meio que consegue enganar o Deep Blue, porque depois dele voltar o bispo aqui e ele jogar B4, aí agora o Deep Blue cai, ele cai na armadilha e toma o peão. De fato, não é a mesma coisa, a posição é um pouco diferente aqui, porque antes tomar o peão em B2 ou em B4, né, lógico que faz diferença. Mas eu diria que no nível conceitual, depois de B4, o bispo toma B4 foi o lance que perdeu a partida para o Deep Blue. Nesse sentido, eu acho que o Kasparov teve um grande sucesso na ideia de tentar o computador a fazer um lance materialista. Como a gente sabe, computadores são bem materialistas, né? Se eles têm a oportunidade de ganhar um pouco de material e fazer uma pequena concessão posicional que vai ser difícil para o adversário de punir, eles tendem a aceitar o material. E é com isso que o Kasparov estava contando. Ele fez essa oferta de peão, o Deep Blue aceitou e no contraponto ele concedeu ao Kasparov a possibilidade de dobrar os peões na coluna F e abrir a coluna G. Essa concessão aqui foi o que perdeu a partida
pro Deep Blue, na minha opinião. Só pra esclarecer, não dá pra tomar de torre aqui, porque ia pendurar o bispo, né? E o bispo só ia estar defendido uma vez, e ele tá atacado aqui 2 vezes. Então tem que tomar de peão e dobrar. Aí agora a gente chega numa posição meio que similar àquela depois do erro torre toma B2. Porque o Kasparov vai jogar a mesma ideia, dama D7, tentando infiltrar e criar ameaças na ala do rei. O Deep Blue aqui, percebendo a gravidade da ameaça que é dama G4, joga dama para C8, porque agora ele controla esse quadrado, né? E desafia a dama ao longo dessa diagonal. Só que esse lance derruba o peão em A7. Agora o Kasparov pode tomar em A7 e ainda tá atacando a torre. Então, o que foi que aconteceu, né? Qual foi a diferença? O Kasparov chegou numa posição aqui bem similar àquela depois do erro torre toma B2. Só que ele ofereceu um peão em B4, recuperou o peão tomando de volta em A7 e mesmo assim conseguiu a vantagem de dobrar os peões e abrir a coluna G. Então, é por esse motivo que eu falo que bispo toma B4 naquela posição é um grande erro, por mais que não pareça, porque você concede esse peão dobrado e a coluna G aberta por nenhuma compensação. Nem o peão a mais você ganhou, pelo menos naquela linha, você concede isso aqui, mas você tem um peão a mais. Agora a gente está numa posição que é material igual, o Deep Blue tem essa estrutura aqui meio bagunçada, essa coluna fraca, e o Kasparov tem um peão passado na coluna A por nenhuma compensação, então é lógico que o branco está melhor nessa posição. Aí agora para defender a torre, o Deep Blue jogou a torre para B8, que é um lance muito passivo, muito passivo. Outra ideia aqui seria esse lance, né? Defende a torre e contra-ataca a dama, pelo menos. Torre B8 é admitir sua morte aqui, porque jogar dessa maneira contra o Kasparov é impossível. O branco tem um tanto de vantagens posicionais e você ainda concede a não fazer nada com as suas peças dessa forma. Isso aqui é absurdo. Depois de dama para A4, atacando o bispo, a gente vai ver como desse ponto até o final da partida, o Kasparov foi de pouquinho em pouquinho aumentando a pressão e aos poucos, assim, fechando um nó em volta do pescoço do Deep Blue, basicamente. Tá atacando o bispo. Depois do bispo move, agora torre toma B8, dama toma B8 e bispo E4. Esse lance é outro lance muito bom. Ele faz muita coisa na posição. Ó, vamos ver o que esse bispo tá fazendo. Se o cavalo que tava em E5 naquela posição lá atrás era um minotauro, então esse bispo aqui é o Atlas, segurando o mundo nos seus ombros, porque agora nenhum desses peões pode avançar. O Kasparov tá congelando a posição do Deep Blue aqui, porque esse bispo tá muito ativo ao longo dessa diagonal. Ele tem um alvo em H7, agora o rei tá preso à defesa desse peão. E se ele conseguir trazer a dama para cá, por exemplo, já aumenta a pressão no peão em H7. E ainda mais, além disso, esse bispo defende o quadrado de B1, onde a torre pode vir e contestar essa coluna e atacar a dama ainda. Então esse é um lance brilhante. Vendo isso, o Deep Blue jogou dama para C7, porque torre para B1 ali era uma grande ameaça. Então pelo menos agora, acho que a ideia dele era, se o Kasparov jogasse torre B1, ele ia jogar torre B8 e contestar a coluna dessa forma. Mesmo assim, ainda dá para jogar torre B1 aqui, porque depois de torre B8, torre toma B8 e dama toma B8, você ainda tem essa ideia com dama para D7, com a ideia de dama G4 cheque, atacar H7, atacar F7, subir seu peão passado. O branco tá bem melhor aqui. Mas depois de dama para C7, o Kasparov deve ter visto que torre para B1 e torre para B8 simplificava um pouco a posição, cedo demais, e ele jogou um lance diferente, dama para A6, que vem com uma ideia bem interessante também, de atacar o peão em F6. Já tá tirando vantagem daquela concessão posicional e daquela fraqueza que o Deep Blue criou, tomando e dobrando os peões na coluna F. Agora rei G7, tentando defender o peão F6, e dama D3. E aqui os problemas começam a escalar. O Garry Kasparov tem duas ameaças aqui. Tem a ameaça óbvia e a mais clara, que é ganhar um peão tomando em H7. E a outra, que é bem interessante também, é jogar dama para F3. Então aqui o Deep Blue jogou torre B8, que é o melhor lance. Por mais que pendure o peão em H7, é o melhor lance. Porque é tão importante assim contestar essa coluna B. Porque uma infiltração de torre ao longo da coluna B ia ser devastador. Porque imagina que ele não joga nessa posição torre para B8. Aí o Kasparov vai ter ideia de torre para B1 e para B7, aumentando a pressão em F7, com o suporte do bispo aqui, né? E infiltrando a torre na posição. Então torre B8 é um bom lance nesse sentido, mas permite tomar em H7. Outra opção aqui, que o Kasparov tinha, que é um pouco diferente, em vez de tomar em H7, ele podia só jogar dama F3 mesmo, com a ideia de colocar a dama na frente do bispo e tomar em H7 depois com a dama, criar uma ameaça diferente. Só que ele deve ter visto esse lance, ele deve ter visto que o preto tinha dama para C8 aqui, impedindo essa ideia de dama F5 para ameaçar tomar em H7 de
de dama. Só que aqui o branco tem bispo F5 atacando a dama. E se a dama move, aí você tem esse cheque. Se rei pra F8, aí dama H5. Rei E7 tentando fugir, bispo toma H7. Você ganha o peão em H7 do mesmo jeito, só que um pouco mais devagar e chega numa posição com um pouco mais atividade de peças. Se dama H8 agora, aí mais você tem dama pra F5. Se torre pra B2, infiltrando e contra-atacando o peão aqui, você tem torre B1. E não dá pra tomar o peão em A1. Porque, acredite ou não, se você toma o peão em A2, essa posição é um checkmate forçado em 9. Como eu falei, é tão importante assim manter o controle da coluna B, porque uma infiltração de torre ao longo dessa coluna ia ser devastador. Só por diversão, vamos ver, que nem a gente fez na outra, vamos ver o checkmate em 9 que o branco tem aqui, que é muito engraçado. Torre pra B7, cheque. Rei F8, tentando fugir. Bispo G6. Olha que lance. Sacrificando o bispo, se você toma, dama pra C8 é checkmate, então não dá pra tomar a peça. Torre A1, cheque, tentando prolongar a partida. Rei G2. Torre A8, tentando defender a última linha. Torre toma F7 com cheque, rei G8, dama E6, ameaçando uma descoberta que ia levar a checkmate, que não dá pra impedir. Se dama G7 aqui, é o único lance que prolonga mais a partida, oferecendo a dama, né? Mas a gente nem toma a dama, tem um lance melhor ainda. Torre pra A7, cheque descoberto da dama, e atacando essa torre aqui. Aí se ele move o rei, torre toma 8 é cheque de novo, o único lance é bloquear, cheque. A dama tá cravada aqui, né? Não dá pra tomar, então ele tem que mover. E agora checkmate. Então checkmate forçado em 9 movimentos. É bem difícil ver essa linha toda, ver até esse ponto, mas, como eu falei, depois de torre para B1, não dá para tomar o peão em A2. A única tentativa seria torre toma B1 e dama toma B1. E a gente chega nesse final, onde o branco tem 5 peões, o preto tem 4, e você tem esses 2 peões passados aqui. Você tem um peão passado na coluna A e na coluna H. Então essa posição é basicamente vitoriosa para o branco. O Kasparov nessa posição, em vez de dama para F3, ele jogou um lance tão bom quanto dama para F3. Só que, quer dizer, quase tão bom, né? O que ele jogou é um pouco mais objetivo, que é tomar aqui em H7. Aí agora, torre para B2, com a mesma ideia de tomar aqui em A2 e recuperar o peão dessa forma. Então ele voltou o bispo e permitiu o Deep Blue tomar em A2. Voltar o bispo para E4 aqui e permitir essa captura é, de longe, o melhor lance. E é um lance muito preciso mesmo. Se você fosse tentar jogar o lance humano aqui, talvez... Humano não, né? Porque o Kasparov é um humano. Eu quis dizer o lance intuitivo. Torre para A1, só tentando defender esse peão mesmo. Aí esse lance perde para torre D2, que ataca a dama e libera um ataque a esse bispo aqui. Não tem nada que você possa fazer. Outra tentativa que eu achei, em vez de bispo E4 nessa posição, seria defender o peão via mover ele, né? Tirar ele do ataque dessa forma. Só que depois de torre D2 da mesma forma atacando a dama, dama para E4 e dama C4, o preto tem um tanto de atividade que esse peão vai ser perdido da mesma forma, não dá para defender ele mais, ou mesmo que dê para defender agora, não vai dar por muito mais tempo. E o nível de atividade dessas 3 peças aqui está crescendo demais. Então eu consigo ver o motivo pelo qual o Kasparov logo descartou um lance como A4 nessa posição, muita atividade para o preto. Bispo para E4 é bem mais preciso, permitindo a captura, e agora ele avança um peão. Como eu falei, ele tem um peão passado na coluna H e vai avançar. Agora, dama para C8, com a ideia de infiltrar aqui no quadrado de G4, e o Kasparov impede, dama F3, controlando G4. Torre para A1, oferecendo uma troca. Um tanto impreciso, na minha opinião, porque o branco está claramente melhor nesse final, e oferecer troca só ajuda ao branco converter, né? Então, torre toma 1, bispo toma 1, e dama H5, infiltrando com a dama. Aí agora a gente está no 33º movimento, depois de dama H8 e dama G4 cheque, 34º. Essa partida durou mais que 70, tá? E foi muita manobra a partir daqui. Esse final, 4 peões contra 4 e bispos opostos, demorou muito para o Kasparov conseguir ganhar. Mas o que importa mesmo de como ele ganhou não é os lances específicos, tanto que a gente vai dar uma acelerada nesse final, eu não vou comentar um por um os próximos 40 lances. O que eu quero ressaltar aqui, o que é mais instrutivo na minha opinião, e é mais importante de se entender, é como ele ganhou. Não os lances específicos que ele fez, mas qual era a ideia, como o branco ganha um final como esse, de 4 contra 4 e bispos de cores opostas, que tende a chegar em finais bastante empatados. Então eu vou tentar, ao melhor da minha habilidade, explicar por que o branco tem uma vantagem aqui e como o Kasparov fez para converter esse final. Então a primeira coisa a ser considerada nessa posição é o seguinte: o branco tem um peão passado na coluna H, isso é muito importante. A outra coisa é, os peões aqui do preto estão numa cadeia escura, o que é bom por um lado porque impede esse bispo aqui de atacar os peões.
Só que é muito ruim pelo outro lado de que esse bispo, como eu falei, bloqueia qualquer avanço que você possa ter. Então não dá pra avançar assim, não dá pra avançar assim, esse peão tá bloqueado. Por isso esse bispo aqui é muito, muito melhor que esse nessa posição. Eu espero que isso faça sentido. A outra coisa é a segurança do rei, que eu acho que é o aspecto que mais prova a vantagem do branco nessa posição aqui. O rei branco tá muito mais seguro do que esse rei preto aqui. E a gente vai ver como o Kasparov explora esses três fatores que eu diria que são os principais em justificar a vantagem do branco para ganhar essa partida. Então vamos dar uma acelerada, como eu falei. Rei F8, saindo do cheque, dama C8, cheque de novo. Rei G7 e a gente tem uma repetição. Como eu falei, esse é um controle de tempo clássico, né? Então tem bastante incremento por partida. Talvez o Kasparov tenha feito essa repetição aqui para ganhar um pouquinho de tempo mesmo. Rei de volta para F8 e agora bispo D5, já mirando o peão em H7. Rei E7, tentando centralizar o rei, eu imagino, e agora bispo para C6 com a ameaça de dama para D7 cheque. Rei F8 saindo dessa ameaça e bispo volta para D5. Rei volta para E7, de novo outra repetição, né? Só que o Kasparov não volta aqui para repetir mais uma vez, ele joga dama para F3, já atacando esse peão e centralizando a dama, talvez dê para infiltrar ela ao longo dessa diagonal e criar mais ameaças para esses peões aqui. Bispo para C3, tentando melhorar essa peça. O bispo não estava fazendo absolutamente nada em A1, então bispo de volta para C4, permitindo o acesso da dama, como eu falei, ao longo dessa diagonal, liberando o caminho. Agora dama para C8, atacando o bispo, dama D5, defendendo o bispo em C4 e ameaçando tomar em F7. Dama E6, oferecendo uma troca e defendendo o peão F7, dama B5. Dama para D7, saindo desse ataque e oferecendo uma troca de novo. Então dama C5, cheque, e força o rei das pretas a ir para uma posição desconfortável ou força o preto a bloquear, com dama para D6, que foi o que aconteceu na partida. Agora dama A7, cheque, rei D7, dama D7, bloqueando de novo, e dama A8. Aqui o branco já tem uma ameaça, que é, como essas peças agora estão mal coordenadas, ele tem a ideia de continuar avançando e a dama poderia vir para dar o suporte para o avanço desse peão. Então, dama C7, para não dar tempo do branco fazer isso, né? Ele cria uma ameaça mais imediata aqui, que é a de perder o bispo em C4. Aí o Kasparov joga dama para A3, cheque, o Diplo bloqueia e agora dama A2. A precisão com que o Kasparov está jogando esse final começa a dar frutos. Ele conseguiu posicionar as peças pretas numa posição tão desconfortável que o peão em F7 não pode ser defendido. Então dois fatores combinaram para o preto perder o peão F7 agora, porque, como eu falei, não dá para defender. O primeiro é, o fato do rei preto estar um tanto exposto permitiu ao Kasparov dar essa sequência de cheques que força o Diplo a se colocar numa posição desconfortável, onde as peças dele estão mal coordenadas para defender F7. E o segundo é, F7 não pode ser movido, porque está bloqueado pelo peão em F6. Então, de novo, esse peão dobrado começa a perturbar. E o Diplo vai perder um peão. Ele joga F5 e bispo toma F7. Agora são 4 contra 3. A vantagem do branco está começando a consolidar e ficar cada vez maior. E4, tentando fazer esses peões andarem aqui. E bispo de volta para H5. Dama F6, dama A3 com cheque. Toda vez que o preto tenta coordenar as peças para formular alguma coisa, você tira vantagem do fato do rei estar exposto para impedir essa coordenação de acontecer. Então rei D7, dama A7 cheque, rei D8, dama B8 cheque, rei D7, bispo E8 cheque. É muito difícil fazer qualquer coisa com o preto quando o seu rei está tão exposto assim e você tem que ficar lidando com esse ataque. Agora bispo para B5. Aí ele já tem duas ameaças, que é esse cheque aqui em C7 e esse cheque em E8. O Deep Blue agora começa a pifar, eu diria. Ele começa a fazer uns lances muito imprecisos, porque esse é um final mesmo muito difícil de jogar. É muito difícil saber o que fazer com o preto aqui, como segurar essa posição. Você está sendo atacado, seu rei está exposto, você não tem nenhuma atividade, seu bispo é muito pior que o bispo do branco. Então eu acho que todo esse monte de fatores começaram a aumentar a dificuldade que o Deep Blue tinha de achar um lance decente, e aqui ele começou a pifar, porque ele joga bispo para D2 e eu não consigo ver o que esse lance faz. Eu não faço ideia do que esse lance faz, sinceramente. Pior ainda, ele além de não fazer nada, permite uma iniciativa gratuita do Kasparov, porque ele joga dama C7 cheque, como eu falei, essa era uma das ameaças, rei F8 e bispo C4. Já tá criando ameaças aqui. Se essa dama sair daqui, dama pra F7 vai ser mate. Então bispo C3. Ele volta o bispo. É isso que eu falei, tipo, não faz muito sentido. Por que isso aqui? Eu não consigo entender essa manobra, jogar bispo D2. É como se o computador estivesse admitindo que, tipo, eu tô só passando o tempo aqui e esperando pra ver o que acontece, porque não tem nada pra fazer nessa posição. O que meio que é o caso mesmo. Então, rei pra G2, melhorando a posição do rei. Bispo pra E1.
De novo o computador tá pifando aqui, esse lance não faz nada. Rei F1 atacando o bispo, e bispo volta. Agora F4, o Kasparov vai começar a fazer progresso. Essa posição aqui é mais 4, para você ter ideia de quão ganha ela é pro branco. Ele toma F3, en passant, e ele toma F3. Agora olha quanto progresso o Kasparov foi capaz de fazer. Ele tem 3 peões contra 2, só que os 2 peões do preto não podem fazer nada. Esse peão está totalmente bloqueado, porque esse bispo controla o avanço. Esse peão aqui também, e o Kasparov tem esse peão passado na coluna H que vai ser extremamente perigoso. Bispo para D2, outro lance impreciso, eu acho que ele estava tentando criar controle desse quadrado aqui para impedir esse tipo de ideia, só que o Kasparov tem F4, que bloqueia o bispo e, melhor ainda, fixa essa fraqueza aqui em F5, porque agora o peão F5 está bloqueado e ele não pode ser defendido. Porque se o Kasparov conseguir coordenar a dama e o bispo dele para atacar F5, como que o Deep Blue vai defender com o bispo escuro? Então, esse peão aqui é uma fraqueza muito grande, vai ser impossível defender ele, como a gente vai ver. Ó. Rei 8, dama C8, cheque. Rei E7, dama de volta com cheque. Rei move e agora bispo para D3, ataca o peão 2 vezes, não dá para defender. Depois que ele move, faz qualquer lance, não dá para defender o peão mesmo, dá para ganhar mais um peão aqui. E agora são 3 contra 1, e essa posição está completamente perdida. Agora sim o Kasparov já tem uma vantagem objetiva muito grande e ele vai querer trocar as damas. Dama para C6, lógico que agora é o Deep Blue que não quer trocar, porque vai ser muito mais fácil ganhar esse final se as damas forem trocadas. Só que o Kasparov vai conseguir forçar, com dama para F8, rei C7. Dama E7, cheque, rei C8. Bispo F5, cheque, rei B8, dama D8, cheque. Remove e agora esse cheque. Ataca a dama, então força a troca, dama toma, bispo toma. Chega nesse final aqui que tá completamente ganho. O Deep Blue jogou mais um lance, rei C7, depois de o Kasparov mover o bispo. O operador foi basicamente forçado a resignar, né? Nem tem por que continuar a partir daqui. A avaliação já é mais 9. Então assim o Kasparov equaliza o score, ele perdeu a primeira partida e agora ganhou a segunda partida de brancas. E vamos ver o que acontece na terceira. Então eu espero que você tenha gostado dessa análise. Se ficou alguma dúvida sobre algum dos lances que eu mostrei, deixa nos comentários que eu vou procurar esclarecer como eu puder. E até o próximo vídeo.